Muito bem. Então, dando continuidade às leituras que estamos fazendo, na verdade, paramos no livro de Roman Jacobson, Seis Lições sobre o Sonho Sentido, prefácio de Claude Lévi-Strauss. Então, nós lemos o primeiro capítulo, certo? A introdução, o prefácio. E agora vamos para o segundo. Então aqui dando continuidade, faremos outras leituras bem interessantes também após esse término desse livro. Um pequeno livro, mas nem por isso menos profundo e abrangente. O tema, assim, incisivo e fulgurante. Então no capítulo 2 ele diz assim: ensinam-nos que qualquer palavra, qualquer signo linguístico em geral, é uma entidade de duas faces. Qualquer signo linguístico apresenta a união do som e do sentido, ou, noutros termos, a do significante e do significado. Lembremos o esquema a que recorremos para a representar. Esse esquema aqui o significado e o significante embaixo. Ensinam-nos com razão que os dois elementos estão intimamente unidos e remetem um para o outro, como o indicam as flechas da figura. Tomemos como exemplo a palavra francesa que se escreve pain. Esta grafia, o modo de reprodução desta palavra pela escrita é uma grafia tradicional, histórica, que não corresponde à pronúncia atual e que em certos dicionários é completada por uma transcrição fonética mais ou menos exata, indicada entre parênteses. Qual é a atual forma fonética da palavra? É PEN, consoante P mais vogal nasal, o significante da palavra. O dicionário tenta em seguida indicar-nos o que significa a palavra. Alimento feito de farinha amassada, fermentada e cozida no forno. É o significado da palavra pen. Se nos dizem pen, este significante evoca em nós o significado correspondente, quer dizer, a ideia do alimento feito de farinha amassada, fermentada e cozida no forno. E por outro lado, se pensamos neste alimento e se é a língua francesa que está ligado ao nosso pensamento, é a imagem acústica e motora, ou seja, a imagem fônica pen que surge no nosso espírito. Esta união íntima entre os sons e o sentido é perfeitamente evidente e clara, mas, como já o fizemos notar, a estrutura dessa união só há pouco foi submetida a um estudo sistemático, estudo que ainda está longe de estar concluído. Sabemos que a cadeia de sons surge como suporte do sentido, mas trata-se de saber como é que os sons preenchem essa função. Permitimos-nos recorrer a uma metáfora. Trata-se de encontrar os quanta da língua, ou seja, de isolar o mais pequeno elemento fônico carregado de valor significativo. É certo que a matéria fônica da linguagem foi estudada a fundo e que estes estudos, sobretudo no decurso dos últimos 50 anos, deram resultados brilhantes e abundantes. Mas a maior parte das vezes estudaram-se os fenômenos em questão abstraindo da sua função. Nestas condições, foi impossível classificar estes fenômenos e mesmo compreendê-los. Da mesma forma, não podemos compreender e classificar as máquinas ou outros instrumentos enquanto atendemos apenas às suas matérias brutas e às suas formas exteriores, sem termos em conta o seu emprego. Para poder interpretar e classificar o jogo variado dos nossos órgãos fonadores, temos de ter em consideração os fenômenos acústicos visados, uma vez que se fala para se ser ouvido, e para poder interpretar, classificar e delimitar os vários sons da linguagem. Temos de ter em conta o sentido de que estão carregados,
uma vez que é para se ser compreendido que se tenta ser ouvido. Se abordarmos de um ponto de vista puramente fonético, ou seja, puramente sensualista, qualquer fenômeno fônico, por exemplo, o acento de intensidade, a observação direta dos fatos motores e acústicos e a sua análise instrumental demonstram-nos que o caráter exterior desses fenômenos é essencialmente o mesmo nas diferentes línguas. Estudou-se a intensidade auditiva, assim como as suas condições fisiológicas, e acentuou-se o papel do comprimento das cordas vocais. Para intensificarmos um som, reforçamos a expulsão do ar. Esta força mecânica aumenta o comprimento das cordas vocais. As suas vibrações amplificam-se e, consequentemente, o som intensifica-se. Ao comparar o acento de intensidade em línguas diferentes, constatou-se que ele pode ser mais ou menos forte e que pode ter relações variáveis com o tom e com a duração, mas em princípio o regime da intensidade em si é idêntico nas diferentes línguas. Pelo contrário, o uso que a língua faz dela, as funções linguísticas da intensidade variam de língua para língua. As funções linguísticas da intensidade variam de língua para língua. No que diz respeito a isto, permitir-me-ei comparar uma simples frase de duas línguas eslavas, precisamente porque, para além de um rico patrimônio comum e das semelhanças em vários campos, as línguas eslavas são completamente divergentes no seu uso do acento. Russo, baba kozit pole, a mulherzinha ceifa o campo. Tcheco, baba kozy pole, kozy pole. Em cada uma das três palavras da frase, o acento incide, quer no russo, quer no tcheco, na primeira sílaba. E ficamos com a impressão de que o papel do acento é em ambas as línguas exatamente o mesmo. Nada mais falso. O acento de intensidade, se bem que nos dois casos apresente uma grande semelhança exterior, cumpre nas duas frases uma função completamente diferente. O lugar do acento é livre no russo, quer dizer, há palavras que levam acento na primeira sílaba, outras na segunda e por aí fora. Em consequência disso, o acento pode diferenciar as palavras segundo a sua significação. O mesmo grupo de sons, muca, significa o suplício, quando o acento incide na primeira sílaba, muca, e a farinha, quando o acento incide na segunda sílaba, mucar. E se, por exemplo, na frase citada, em vez de baba kozit, dissermos baba kozit, já não significará a mulherzinha ceifa, mas sim a mulherzinha duvidosa. Por outro lado, no tcheco, o acento incide invariavelmente na primeira sílaba da palavra e, em consequência disso, não pode diferenciar a significação das palavras. Não tem função distintiva, mas tem, no entanto, uma função delimitativa, ou seja, o acento assinala o começo da palavra. Aba, kozy, pole. O acento indica onde se encontram os limites das palavras na frase. Esta função delimitativa do acento é desconhecida no russo, mas nas duas línguas o acento cumpre uma função disjuntiva. O número de acentos indica ao auditor o número de termos na frase, o número de elementos constitutivos da frase. Aba, baba, kozy, pole. Baba, kozy, pole. Aqui, baba, kozy, pole. 3 acentos, 3 termos, ou seja, 3 unidades sintáticas elementares. Esta função do acento pode ser completada pela função subordinativa. Ao acentuar um dos termos mais do que os outros, pômo-lo em relevo, assinalamos o facto de ele ser o ponto de partida da frase. Ao acentuar mais fortemente o sujeito da nossa frase, baba, kozit, pole, queremos dizer, é a mulherzinha que ceifa o campo. Se o acento da frase incidisse sobre o complemento baba, kozit, pole,
Poderíamos traduzir como é o campo que a mulherzinha ceifa, ou é, por fim, o predicado cosit, que podemos sobrepor às outras palavras com a ajuda do acento. De todas as funções mencionadas, o acento francês apenas cumpre a função disjuntiva, mas ao lado de todas estas funções que servem à comunicação intelectual, existe uma outra, a função emotiva, expressiva, enfática. A função emotiva, expressiva, enfática. É nesse papel que o acento francês se desloca do fim da palavra para o seu princípio. Cito os exemplos do foneticista Léonce Rodet, que foi o primeiro a assinalar este fenômeno. Vous êtes un misérable. C'est barbare. Ser bárbaro. Enumeramos várias funções que os elementos fônicos cumprem na língua. Entre todas estas funções, qual a que tem o papel primordial do ponto de vista da língua? Qual é a indispensável? Não é difícil responder a esta pergunta. Se nos dirigem numa língua desconhecida, antes de tudo o mais, nós perguntamos-nos necessariamente: que significa este enunciado? Que significam estas palavras? É a função distintiva, a faculdade de os sons diferenciarem as significações das palavras, aquilo que importa antes do mais, sem deixar de ter em conta a multiplicidade das funções linguísticas. É da faculdade distintiva dos sons que nos devemos ocupar em primeiro lugar. A faculdade distintiva dos sons que nos devemos ocupar em primeiro lugar. Ao confrontar palavras como de, dado de jogar, de e de, cobertura, verificamos que a diferença entre os dois sons, é fechado e aberto, serve aqui para distinguir e fechado e é aberto, serve aqui para distinguir duas palavras. E se abordarmos o inventário fônico do russo, encontramos entre as vogais acentuadas dois sons correspondentes, um E mais fechado e um E mais aberto, mel, mel. Lugar dos vícios e mel, mel, giz. Lugar do vício, mel. Em russo, E fechado figura unicamente antes de consoantes palatalizadas, e aberto em todas as outras posições. Lembremos que as consoantes palatalizadas se pronunciam com um desdobramento do dorso da língua contra o palato, ou seja, com um ressoador bocal achatado, e comportam por consequência um timbre agudo. Em russo, E fechado e E aberto não podem, portanto, encontrar-se na mesma posição. São incapazes de diferenciar as palavras. Como podeis ver, há uma diferença essencial entre o par e francês e o par análogo no russo. Em francês, esse par possui um valor distintivo de que está desprovido no russo. Os sons munidos de um valor distintivo, os sons que podem diferenciar as palavras, receberam um nome especial na ciência da linguagem. São chamados fonemas. Assim, no russo, E fechado e E aberto são apenas duas variantes de um único fonema, variantes a que chamamos combinatórias, uma vez que elas dependem unicamente da combinação dos sons. Diante de consoantes palatalizadas, a vogal E é fechada e nas outras combinações aberta. Em tcheco, E fechado e E aberto não podem também diferenciar as significações das palavras. Trata-se também aí de duas variantes de um só fonema, mas a repartição das duas variantes é completamente diferente do russo. Num estilo, por assim dizer, neutro, o tcheco usa um E aberto, mas num estilo afetado, sobretudo numa linguagem impertinente. Gênero marginal, vemos surgir um E fechado.
Enquanto no russo as duas vogais são variantes combinatórias, devido aos diferentes contextos fônicos do fonema em questão, no tcheco funcionam como variantes estilísticas. O vocativo pépico, José, tipo, passa a pépico, num falar descuidado. Se bem que quer o russo, quer o tcheco pronunciem, um de acordo com os sons vizinhos, outro de acordo com o estilo da fala, é aberto e um E fechado, não deixa de ser difícil para um russo ou para um tcheco usar corretamente o E aberto e o E fechado do francês como fonemas diferentes, e mesmo de notar sem esforço essa diferença em pares como de e de, lé, lê e lé. Isso explica-se pelo fato de, nas duas línguas eslavas citadas, a diferença entre as duas vogais em questão não servir para distinguir as significações das palavras. Por outro lado, o tcheco, assim como o húngaro, possui ao lado das consoantes dentais uma série vizinha, a das consoantes pré-palatais, articuladas mais atrás do que as dentais, ou seja, uma série que é articulada na região anterior do palato duro. Assim, na ortografia convencional do tcheco, sit, semear, e sit, rede. Assim, na ortografia convencional do tcheco, sit, semear, e sit, rede. Trata-se, portanto, de dois fonemas diferentes, um dental, o outro pré-palatal. Encontramos um par correspondente entre os fonemas sonoros. Na ortografia convencional, des, dá, imperativo e des, ação. Ora, nós encontramos as mesmas consoantes pré-palatais na pronúncia normal do francês. Por exemplo, antes da semivogal da palavra pitié, emitida por um parisiense dos arrebaldes. Pitié. Mas, ao contrário das línguas tcheca ou húngara, as oclusivas deste falar francês não opõem ao fonema dental um fonema pré-palatal. As oclusivas dentais e pré-palatais são, neste falar, apenas variantes combinatórias de um só fonema. A variante pré-palatal surge diante da semivogal pré-palatal, a variante dental em qualquer outra posição. A pré-palatal, se bem que figure no inventário fonético do falar normal do parisiense, não assume qualquer função distintiva. Da mesma forma, as duas variantes de K, uma velar, articulada na zona do palato mole, velum, e a outra mais anterior, palatal, articulada, portanto, na zona do palato duro, palatum, tem ambas lugar na pronúncia do francês. A variante anterior desta consoante é emitida em diversos falares franceses diante de vogais anteriores, sobretudo diante do i. A diferença entre os sons iniciais das palavras cas e qui é muitas vezes muito clara, mas são apenas duas variantes combinatórias. E essa diferença não tem em francês qualquer valor autônomo. Pelo contrário, no polaco ou então no romeno, trata-se de dois fonemas claramente distintos. Assim, no romeno, a variante palatal dessa oclusiva em chiu, gritos, ou chiar mesmo, grafias convencionais, opõe-se à oclusiva velar de cu, com ou car, carroça. O irlandês usa a presença e a ausência da voz não apenas para distinguir D e T, G e K, etc., mas também dois diferentes fonemas laterais, um L sonoro e um L surdo. Lá e lá. Ya. Lá e lá. Pois bem, a pronúncia francesa conhece estes mesmos dois sons, mas um francês que não seja versado em fonética não tem consciência disso, uma vez que esse par distintivo em irlandês não pode no francês servir para diferenciar a significação das palavras. Trata-se de variantes combinatórias.
O L surdo, pronunciado sem vibração das cordas vocais, surge no final de palavra depois de uma consoante surda. Por exemplo, people, people, peple. Nas outras posições, o L é sonoro, por exemplo, em pepler, pupler. O inglês distingue dois fonemas diferentes. O lábio dental, transcrito na escrita como V, e o bilabial, transcrito como W. Em eslovaco, o V labiodental e o W bilabial são duas variantes combinatórias de um só fonema. O V labiodental surge diante das vogais, o W bilabial em qualquer outra posição. As duas líquidas R e L têm uma função tão claramente distinta nas nossas línguas, Hailai, Corcou, que nos parece estranho que em outras línguas sejam apenas duas variantes combinatórias de um só fonema. Assim, no coreano, este fonema é representado por L no começo e por R no fim da sílaba. Provavelmente, na origem, a língua indo-europeia apresentava um estado análogo. É natural que um coreano que tente aprender francês comece por pronunciar Hong com um L inicial, Sel com um R final e por trocar a ordem das duas líquidas no imperativo role, que se funde nesse caso com lourde. O francês distingue três fonemas vocálicos em palavras como si, su e sou, enquanto que em tcherkesso se trata simplesmente de três variantes combinatórias de um só fonema, vogal estreita, e a escolha destas variantes depende do caráter da consoante que a precede. Se bem que elementares, estes exemplos bastam para revelar a diferença capital entre o ponto de vista estritamente fonético, que apenas tenta levantar o inventário dos sons enquanto fenômenos motores e acústicos, e o ponto de vista chamado fonológico, que nos obriga a examinar o valor linguístico dos sons e a estabelecer os fonemas, ou seja, o sistema de sons enquanto elementos que servem para distinguir as significações das palavras. Ao confrontar os dois inventários, constatamos que eles diferem essencialmente um do outro e que a variedade dos fonemas é a um tempo muito mais restritiva, mais clara e mais discreta no sentido matemático da expressão. Revela-nos um sistema coerente e coordenado. Se compararmos duas línguas dadas, apercebemos-nos que, do ponto de vista acústico e motor, os seus sons podem ser idênticos, mas que eles se encontram diferentemente agrupados em fonemas. Assim, no Extremo Oriente, encontramos várias línguas vizinhas que possuem todas elas um som dental, R. No entanto, em algumas delas, por exemplo em tongolês, R e L são fonemas separados. Noutras, como por exemplo o coreano, R é ao lado de L uma das duas variantes combinatórias de um só fonema líquido. No terceiro caso, em Velho Guilhac, R e T eram duas variantes combinatórias que representam ambas um único fonema dental. Na posição intervocálica, a oclusão, o fechamento do canal vocal necessário para a articulação de um T, não se cumpria, e nestas condições é sob a forma de um R que se realizava um fenômeno dental. Por outro lado, um fonema essencialmente idêntico pode ser representado em línguas diferentes por sons de uma diversidade considerável do ponto de vista acústico e motor. Assim, na maior parte das línguas do Extremo Oriente, há apenas um único fonema líquido, e se no chinês esse fonema é representado por um L, em japonês por um R e em coreano, como dissemos, por duas variantes combinatórias. Essas diferenças puramente exteriores em nada alteram o fato de em todas essas línguas só existir um único fonema líquido. Na linguística, a ideia de fonema, de som distintivo, ou melhor, a ideia do que é distintivo no som, não data de ontem. Pertence sobretudo a Balduin de Courtenay, o mérito de ter inaugurado a discussão deste problema na história da nossa ciência.
O grande linguista polaco abordou a ideia do fonema a partir de 1870, com 25 anos, na sua conferência inaugural na Universidade de São Petersburgo. Ao lado do estudo puramente fonador e auditivo dos sons da linguagem, ele teve em mente desde o princípio o seu papel no mecanismo da língua e o seu alcance de acordo com a intuição linguística do sujeito falante. Este aspecto, como o viu o jovem Baldwin, nem sempre coincide com a classificação dos fatos fônicos de acordo com as suas propriedades fisiológicas e físicas. Numa palavra, de acordo com esta concepção, aquilo que interessa ao linguista como ao sujeito falante nos sons da linguagem é, acima de tudo, o papel que eles têm no funcionamento das palavras. Baldwin de Courtenay tinha pensado na criação de uma nova disciplina linguística, a que tinha proposto chamar fonética etimológica. Fonética etimológica. O papel da nova disciplina deveria ser, de acordo com o seu iniciador, a análise das relações entre as representações acústico-motoras e as significações lexicais e gramaticais. Foi a força criadora de Baldwin que lhe permitiu pôr e esboçar com uma espantosa clarividência os problemas essenciais da linguística dos nossos dias. Mas, por outro lado, foi a fraqueza, chamemos-lhe a incerteza ideológica da sua época que impediu esse investigador genial de utilizar integralmente as suas próprias descobertas e de encontrar imediatamente os seus verdadeiros continuadores. Citamos a conferência inaugural de Baldwin, que data de 1870. Esta data ajuda-nos a compreender a rara independência de pensamento que denotam os Juvenilia de Baldwin. Para a linguística internacional, era uma etapa de discussão e de fermentação, etapa favorável para lançar ideias e projetos ousados e pessoais. Foi somente no final dos anos 70 que se viu cristalizar e estabelecer-se a escola neogramática concentrada em Lipsia. Esta corrente cedo atinge uma posição dominante no pensamento linguístico internacional, posição que conseguiu manter até os tempos da Primeira Guerra Mundial. Apesar de Baldwin nunca se ter colocado propriamente do lado dos neogramáticos, temos, no entanto, de reconhecer que, como quase todos os linguistas da época, ele se deixou influenciar por essa escola, cujos traços surgem claramente na sua obra. O traço que é talvez o mais sintomático do movimento neogramático é a substituição contínua por problemas de ordem estritamente causal dos problemas dos meios e dos fins. Qualquer tentativa para definir um fenômeno linguístico pela sua função teria sido condenada na época como inadmissível heresia. A fonética etimológica, ou, por outras palavras, a fonética funcional projetada pelo jovem Baldwin, foi, de acordo com o espírito do tempo, substituída nos trabalhos ulteriores do próprio sábio pela psicofonética, de acordo com a sua própria terminologia. Já não é a função dos sons, a questão do fim que tem numa palavra, já não é a relação entre o som e o sentido que determina a disciplina em criação. E se a fonética etimológica foi concebida pelo jovem Baldwin como uma ponte lançada entre a fonética e a gramática, a psicofonética, se acreditarmos no seu programa, tentava estabelecer uma fonte entre a fonética e a psicologia. A fonética devia estudar a produção e a audição dos sons da linguagem, e a psicofonética era chamada para elucidar as condições psicológicas da fonação e da audição. Ora, se abstraímos desta fraseologia e da terminologia do programa de Baldwin, e se examinarmos a própria essência, o real conteúdo dos seus trabalhos neste domínio, a perceber-nos-emos de que de fato ele aborda os sons da linguagem não como psicólogo, mas como linguista. Desde o início ele viu a importância do fator diferencial, revelou o núcleo distintivo do som, por outras palavras, o fonema. Foi precisamente sobre o conceito do fonema que ele fundou o seu estudo do aspecto fônico da língua.
Mas apesar de ser um inovador, astucioso em linguística, nas suas perspectivas filosóficas e psicológicas, Baldwin de Courtenay era tributário das ideias correntes na sua época. E como na época se exigia que um fenômeno fosse definido não pela sua função, mas unicamente pela sua gênese, Baldwin tentou formular uma concepção genética do fonema, adaptada à ideologia reinante. Para legalizar a noção de fonema, ele via-se obrigado a responder a perguntas inquietantes. Onde se localiza então o fonema? Em que aspecto da realidade tem as suas raízes? O estudioso julgava ter encontrado a solução para este problema projetando a noção de fonema, noção puramente funcional, puramente linguística, no mundo das nossas imagens mentais, e julgava ter conseguido lançar os fundamentos do fonema ao defini-lo como o equivalente psíquico do som. O equivalente psíquico do som. O psicologismo de Baldwin não passava de uma camuflagem para justificar as suas investigações inovadoras aos olhos da época e aos seus próprios olhos. Mas esta camuflagem impediu o autor de se orientar nas suas grandes descobertas pessoais e de tirar as suas conclusões. A doutrina de Baldwin manteve, infelizmente, este caráter ambíguo. Assim, o ilustre linguista russo Levi Skerba, um dos melhores alunos de Baldwin e Courtenay, no seu livro sobre as vogais russas, surgido em 1912, que marcou uma data no desenvolvimento da escola de Baldwin e do pensamento linguístico em geral, submeteu o conceito de fonema a um exame atento e pormenorizado, e designou o fonema como a unidade fundamental da linguística. O fonema, a unidade fundamental da linguística. Ao defini-lo assim, Skerba deu uma atenção maior que Baldwin ao aspecto funcional do fonema, mas paralelamente relacionou ainda mais que o seu mestre este conceito ao dogma genético e mecanista da psicologia tradicional. Mecanista. É evidente que para Skerba a qualidade essencial do fonema é a sua faculdade para diferenciar as palavras, mas ao mesmo tempo o estudioso insiste nos critérios psicológicos do fonema. O fonema e o som não são para ele dois aspectos do mesmo fenômeno. Antes dos fenômenos contíguos, em vez de encarar o fonema como o aspecto funcional do som e o som como substratum do fonema, opõe o som ao fonema como um fato exteriorizado, objetivo, a um fato psíquico, subjetivo. Então, em vez de encarar o fonema como um aspecto funcional do som e o som como substratum do fonema, opõe o som ao fonema como um fato exteriorizado, objetivo, a um fato psíquico, subjetivo. Esta maneira de ver é errada. Para o vermos, basta invocar a nossa fala interior, não exteriorizada. Falamos a nós próprios sem emitir e sem ouvir sons. Em vez de pronunciar e de ouvir, imaginamos-nos pronunciar ou ouvir. Em vez de pronunciar e de ouvir, imaginamo-nos pronunciar ou ouvir. As palavras da nossa fala interior não se compõem de sons emitidos, mas sim das suas imagens acústicas e motoras. E se na sua fala interior um russo se imagina pronunciar mel e mel, de que já tivemos a oportunidade de falar, a primeira palavra terá consigo a imagem acústica e motora de um E aberto, a segunda a imagem de um E fechado. Por consequência, a unidade do fonema perante a diversidade de sons, por exemplo, na língua russa, a unidade do fonema, E, perante as suas duas variantes, o som E aberto e o E fechado, não pode ser interpretada como a unidade da imagem psíquica perante a variedade das emissões. O que quer dizer a unidade do fonema, por exemplo? A unidade do fonema em russo. A unidade do fonema E em russo. Quer dizer que a diferença entre um E fechado e um E
um E fechado e um E aberto não entra em conta no sistema dos meios semânticos dessa língua, que essa diferença não serve para distinguir as palavras, Aquilo que serve para distinguir as palavras é o caráter médio de um E aberto ou fechado, por oposição à vogal alta, I, mil, caro, e à vogal baixa, A, mal, apagou. É apenas através da análise do funcionamento dos sons na língua que se pode estabelecer o sistema de fonemas de uma língua dada. Serba e alguns outros alunos de Baldwin e Courtenay preferiram recorrer a um método diferente, o da introspecção psicológica. Fizeram apelo à consciência linguística do sujeito falante. De acordo com a sua concepção, o fonema é uma representação acústico-motora que a consciência do sujeito falante está apta a distinguir. É verdade que os elementos independentemente distintivos da língua surgem à consciência muito mais nítidos do que os elementos desprovidos de função distintiva. Mas o fato primário é precisamente o valor distintivo deste ou daquele elemento, enquanto que a presença na consciência é apenas o resultado desse valor. É, portanto, lógico tomar como critério da análise o fato primário, quer dizer, o valor distintivo dos elementos analisados e não o fato secundário, quer dizer, a nossa atitude mais ou menos consciente em relação a estes elementos. Este último critério faz-nos passar do domínio da linguística ao domínio da psicologia. Mas o inconveniente maior deste critério é que os limites entre o consciente e o inconsciente são muito pouco nítidos naquilo que diz respeito à língua e aos seus elementos. Regra geral, a língua não é para nós um fim em si, mas apenas um meio. E normalmente os elementos da língua estão aquém do limiar da nossa vontade pensada. Como dizem os filósofos, a atividade linguística funciona sem se conhecer. E mesmo se um falante sem educação especial consegue extrair certas unidades funcionais da língua, principalmente os fonemas ou categorias gramaticais, não está em estado de discernir as leis das duas relações, ou seja, o sistema das categorias gramaticais ou o sistema dos fonemas. É característico que, baseando o seu estudo dos fonemas na consciência do sujeito falante, Skerba se tenha visto forçado a renunciar a qualquer classificação destas unidades. Apesar de todas estas incertezas, o que há adição na doutrina de Baldwin, a ideia do valor distintivo dos fonemas, acabou por encontrar acesso na linguística mundial. Além do mais, ideais análogos surgiram em alguns linguistas do século passado, independentemente da escola em questão. Teremos de citar acima de todos os dialectólogos suíço Jost Winteler, que numa monografia luminosa sobre um falar suíço-alemão do cantão de Glarus, publicada em 1876, não só abriu caminho para a dialectologia científica, como assinalou a necessidade de não confundir duas espécies de diferenças fônicas, umas que são utilizadas numa dada língua para revelar diferenças lexicais ou gramaticais, outras desprovidas dessa função. Mas o livro de Winteler foi publicado ao mesmo tempo que os primeiros grandes trabalhos propagadores das tendências neogramaticais, e uma vez que a sua ideia fundamental contrastava de tal forma com a corrente geral, passou praticamente despercebido, salvo raras exceções. Dois foneticistas famosos, o inglês Henry Sweet e o seu aluno dinamarquês Otto Jespersen, distinguiram em princípio entre os fatos fônicos aqueles que possuem um valor significativo e aqueles que o não possuem. Mas não tiraram deste princípio qualquer consequência metodológica para a teoria da linguagem. No começo do nosso século, a ideia de fonema lançada pelos dois investigadores polacos, Baldwin de Courtenay e Nicholas Krusewski, e pelos seus alunos russos começou a infiltrar-se na ciência internacional. Esta noção correspondia às necessidades
quer teóricas, quer práticas. O número de línguas que se tentava descrever e analisar de uma forma científica era cada dia maior. Anotavam-se os textos e a cada momento deparava-se a questão seguinte: o que é que na matéria fônica é mais digno de ser notado? Não será necessário dizer que era impossível anotar a quantidade inumerável de pormenores fônicos que surge ao ouvido do observador. Era preciso escolher, procurava-se o critério da escolha. A ideia do fonema foi bem recebida pelos africanistas, assim como pelos especialistas das numerosas línguas do Cáucaso, pelos americanizantes, assim como pelos orientalistas. Foi no princípio do nosso século que a linguística francesa ocupou a importância do conceito de fonema. Já antes da Primeira Guerra Mundial, Antoine Meillet tinha verificado que o valor dos fonemas se tornaria o problema essencial de qualquer estudo linguístico dos sons. No curso de Linguística Geral que Ferdinand de Saussure proferiu nos últimos anos da sua atividade universitária e que os seus alunos redigiram e publicaram alguns anos mais tarde, encontramos uma mistura bizarra de todos os estádios do estudo dos sons, desde a época neogramática até a época moderna. Saussure ensina-nos que aquilo que interessa na palavra não é o som em si, mas as diferenças fônicas que permitem distinguir esta das demais palavras, pois são estas diferenças que comportam a significação. O curso lança a fórmula que mais tarde viria a ficar célebre. Os fonemas são, antes do mais, entidades opositivas, relativas e negativas. Os fonemas são, antes do mais, entidades opositivas, relativas e negativas. Saussure chega a afirmar que o sistema destes fonemas claramente diferenciado, o sistema fonológico, como ele o designa, é a única realidade que interessa ao linguista no domínio fônico. Mas, por outro lado, encontramos neste mesmo curso de Saussure a marca de um psicologismo ingênuo completamente análogo ao de Baldwin. Ao passar das suas teses preliminares aos princípios internos do tratamento linguístico da matéria sonora, ele toma como base natural não já o valor funcional dos sons, nem mesmo a consciência linguística invocada por Baldwin, mas a impressão produzida pelo som no ouvido. E assim que aborda o estudo concreto do sistema fonológico, abandona mesmo este critério auditivo e declara simplesmente que esta análise só pode ser feita tendo como base o acto articulatório. Por outras palavras, ele volta aos processos do estádio primitivo da fonética motora. Mas por mais numerosas que sejam as contradições contidas na doutrina de Baldwin e Courtenay, é a ele e à sua escola que devemos a primeira noção do estudo funcional dos sons, ou seja, a noção de fonema. E apesar das numerosas contradições da doutrina de Saussure, é a ele e à sua escola que devemos a segunda noção essencial para o estado funcional dos sons, a noção das relações entre os fonemas, numa palavra, a noção do sistema fonológico. Uma vez sugerido por estes dois linguistas o ponto de partida para o estudo da relação entre os sons e o sentido, tratava-se de tirar dele todas as consequências e de elaborar realmente a nova disciplina, o estudo sistemático dos sons da linguagem do ponto de vista dos seus usos linguísticos. Esta disciplina, que nos habituamos a chamar fonologia, em inglês phonemics, foi inaugurada por um lado por Edward Sapir e Leonard Bloomfield na América e por outro lado por um círculo de Praga de linguistas russos e tchecoslovacos conhecido na literatura linguística sob o nome de Escola de Praga. Foi esta equipa que propôs no primeiro Congresso Internacional de Linguística em Haia, em 1928, várias teses de trabalho aceites pelo Congresso. Toda a descrição científica da fonologia de uma língua, dizem essas teses, deve antes do mais compreender a característica do seu sistema fonológico, quer dizer, a característica do repertório próprio dessa língua, das diferenças significativas entre as imagens acústico-motoras. Reparem nos vestígios da terminologia quase psicológica de Baldwin e de Saussure.
Em seguida, as teses insistem numa especificação mais pormenorizada destas diferenças significativas na procura das leis que regem as relações em questão e no estado das mudanças funcionais do sistema fonológico em que elas se exercem. No decurso dos anos 30, as investigações fonológicas desenvolveram-se profundamente em todos os países onde existe linguística. Estes estudos englobam os mais diversos domínios, a saber, a linguística sincrônica, histórica e geográfica, a pré-histórica das línguas, a patologia da linguagem, a linguagem infantil, a língua poética, a escrita, etc. Ao utilizarmos esta rica experiência, pomos-nos a seguinte pergunta: o que se pode dizer atualmente da relação entre o sonho e o sentido? E tentaremos analisar esta relação. Aqui terminamos o capítulo 2 e depois vamos dar continuidade aqui a esse livro aqui do Roman Jakobson, a partir do capítulo 3. Ok? Continuaremos em breve.